mais uma tarde, né, de aprendizado, de luz, que possamos colocar esses ensinamentos em prática, principalmente para quem fala, né? Porque às vezes a gente está aqui, porque a gente está precisando de mais aprender daquilo que a gente vai trazer para a gente. Então, hoje, a gente vai falar sobre esperança e consolações, penas e gozos, né? Ou seja, tudo que a gente faz, cultiva, tudo que a gente pensa, existe um reflexo para as nossas vidas. E aonde que está esse tema, gente? Está no livro dos Espíritos, na parte 4, capítulo 1 e 2. Vale a pena ler, porque cada vez, sinceridade, cada vez que eu leio o livro dos Espíritos, parece que eu não li aquilo, de tão profundo que é o assunto, parece que não tem fim as indagações, né? Aquilo que vem trazendo para a gente. E aqui vem o roteiro, capítulo 1, vem das penas e gozos terrestres. Vem lá a infelicidade relativa, perda dos entes queridos, tudo isso vai trazendo o capítulo 1. Não vou esmiuçar aqui não, porque isso vai ser tema da nossa palavra, só para a gente ter uma ideia do que se trata. Então, o capítulo 1 tem todos esses temas, do 2 das penas e gozos futuros, ou seja, que aquilo que a gente faz hoje refletirá na vida futura. A gente sempre lembra, gente, porque às vezes a gente está nesse corpo nosso, a gente esquece que só tem várias encarnações, a gente não passou por uma, a gente tem centenas, gente, de encarnações. Então, quando a gente fala, por isso que nós somos trabalhadores da última hora, porque como a gente passou por isso tudo, o mundo, como está passando por essa transformação, todo mundo sabe, né, que a gente está passando por provas, expiações para o mundo de regeneração. Então, todos esses temas aqui, a gente não viu, a gente não está vendo hoje não é novidade para a gente. Isso aqui a gente já conhece de outras formas, não tão profundo e condensado como a gente tem no Espiritismo. Para começar o assunto, a gente começa, né, questionando felicidade. O que é felicidade? Né? A gente pode ter diversos enfoques aí da felicidade. A felicidade é uma gama de emoções ou sentimentos, que vai desde contentamento ou satisfação, de um simples desejo, até a alegria intensa ao júbilo. Ou seja, por exemplo, você acordou hoje eu acordei feliz, hoje eu tive uma noite boa, tudo mais, isso aí dentro de felicidade. A felicidade também significa bem-estar, ou seja, se eu tenho as condições materiais que me propiciam a felicidade, isso traz também a felicidade, que pode ser fruto disso tudo ou uma paz interna, que é mais profunda e menos vacilante, né? Porque já que é aquilo que a gente está no nosso íntimo, né? Podemos ter felicidade completa na Terra? Essa é uma pergunta que sempre a gente questiona e os Espíritos são enfáticos. Felicidade na Terra ainda não existe, do modo que se pensa ser ela. O planeta ainda é de expiação escrota. Está lá no livro dos Espíritos, questão 920. Então, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um, constitui a desgraça de outro. Ou seja, você convivendo com condições humildes, né? Aquilo para certas pessoas, aquilo é extremamente ruim, infeliz. Ao contrário, certas pessoas conseguem viver numa boa, nas condições mínimas, né? De saúde, bem-estar, moradia, tudo isso que a gente conhece aí. Trazendo aqui essas fotos para a gente ver como a relatividade. Olha aí. O que para um é supérfluo, para outros representará o necessário de acordo com as posições respectivas. Você pode muito bem um Fusquinha ou uma Ferrari. Então, tem pessoas que só conseguem, não, eu só sou ser feliz se eu não ter Ferrari, né? Então, outras insuportáveis ter um Fusquinha, né? Então, quer dizer, são questões relativas, né? E uma questão que sempre esteve presente em nossas vidas é o quê? A perda de entes queridos, né? Essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre, representa uma prova ou expiação, e comum é a lei. Tendes, porém, uma consolação em poderes comunicar-vos com os vossos amigos
pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então, todos nós, gente, às vezes a gente não lembra, mas a gente tem entes que já foram para a vida espiritual, que a gente convive com eles, se eles estiverem numa relativa tranquilidade, né? Porque muitas das vezes, esses entes que a gente acha que está bem, às vezes não está em situações de sofrimento, situações que não conseguem comunicar de forma adequada conosco. Aí o que acontece? Esses espíritos, quando querem comunicar, quando comunicam com a gente, o que acontece? Em vez de ajudar a gente, nos traz perturbação. São aí os obsessores que não, vamos falar assim, de forma consciente, querem nos fazer mal. Porque a pessoa, como não está bem ainda, como é que a pessoa vai sentir bem, passar o bem, se ela não está bem? Então é o que a gente vive aí. Na maioria das obsessões, o obsessor, na verdade, na maioria das vezes, ele é ignorante, porque ele não conhece aquilo do que ele está procurando, do que aquilo ele está vivendo, e não quer viver aquela situação infeliz, né? Muitas das vezes, eles estão aquilo ali por ignorância de sentimentos, de raciocínio, de não aceitar as situações, porque essas, né, as causas, né? Então, a morte não é o fim de tudo. Ela não é senão o fim de uma coisa e o começo de outra. Na morte o homem acaba e a alma começa. Então isso é de extremo consolo para a gente, né? Desse mundo nosso materialista, né? Desse mundo que só impõe regras, né? Se você é só feliz, né? De acordo com aquilo que você tem e que você vai ser, títulos, essas coisas do mundo material, nos colocam, nos engavetam, nos colocam um certo pressão em nossas vidas, né? A gente esquecendo que se a gente viver isso com tranquilidade, a gente vai para o mundo espiritual de uma forma tranquila, de uma forma menos apegada, porque o apego às questões materiais gera sofrimento, já que o que é da matéria vai ficar aqui, e a gente, ninguém vai levar o que é material para o mundo espiritual, né? Só que a gente, apesar disso, a gente não vive essas questões. É isso que é o principal em nossa posição. A gente sabe isso tudo, mas na prática, às vezes a gente se apega, nem depende do valor, nem o valor em si, mas em si aquela situação, aquela pessoa que a gente não quer se livrar ou está na famosa zona de conforto que a gente conhece, né? Outra situação, decepções, ingratidão, afeições destruídas, que nos trazem também desgostos, né? E coisas, né, que não agradáveis. As decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços de amizade são uma das fontes de amargura do homem. A ingratidão, prova para a nossa perseverança na prática do bem. Então, muitas das vezes você vai ajudar uma pessoa, um parente, um aluno, se seja nas diversas relações aí, a pessoa não dá valor àquilo que você está querendo ajudar. Aí é ingratidão. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Então, essas questões para o nosso aprendizado. Um dos maiores gozos que há na Terra é o de encontrar corações que com o seu simpatizam. Como é bom, né? Encontrar almas afins, né? Que nos acrescenta, que nos traz uma troca de informações e convívio, né? Como é bom estar nisso. E vem a ingratidão, muitas das vezes, afirmar para saber se aqueles laços são laços firmados na matéria ou no espírito, né? Através também das uniões antipáticas. Duas espécies há de afeição, a do corpo e a da alma, acontecendo com frequência tomar-se um pela outra. Ou seja, aquilo que no começo é muito comum nos jovens, né? Estou apaixonado, aquela coisa, a pessoa quer respirar o mesmo ar na outra, O que acontece? À medida que a gente vai convivendo com a pessoa, vai passando os anos, as décadas, aquela situação vai se ficando tão perfeita. Por quê? Porque aquilo a gente vai convivendo com os defeitos alheios. A gente vai vendo que as situações não são só corpo. Porque quando a gente está namorando no começo, o que acontece? Aquilo é corpo puro, gente.
Por que vem os atritos? Porque aquela questão dos hormônios, que é necessário, é o que acontece. Passou outra fase, a fase da madura, é a fase da madureza, onde se vem cultivar realmente os valores do espírito, né? Muitas das relações também são de provas, né? A gente sabe que as diversas relações amorosas, às vezes, são de provas e também são de afeições, que essas são mais, não são tão comuns de ser as pessoas se encontrarem por amor verdadeiro, né? Muitas das vezes os casais se formam para passar por provas uns com os outros, né? Então, daí vem que aí, muitas vezes os que julgavam amar-se com eterno amor passam a odiar-se, desde que a ilusão se desfaça. Olha só, muitas das vezes a ilusão daquele encontro, daquele momento mágico, né? Aquilo é tudo fruto de hormônio, das nossas evoluções aí, tanto quanto do corpo, né? Mas necessário também para o espírito. O amor é composto de uma única alma habitando em dois corpos. Olha só, essa aí vem lá o nosso mestre, né? Aristóteles vem trazendo esses conceitos, né, de amor. Temor da morte, outra questão que nos faz sofrer. Tememos a morte porque todos temos medo do desconhecido. Alguém sabe que exatamente o que vai se deparar depois que passar pelo plano espiritual? Eu não sei. Então, os espíritos dizem que o Chico sabia o momento da morte e ficava tranquilo. Olha só, questões já de maior elevação, espíritos já de maior envergadura. Nós, como somos infantis ainda, do ponto de vista espiritual, temos esse bloqueio que é necessário. Porque nos falta a fé verdadeira. Porque a gente não tem certeza absoluta que aquilo que a gente cultivar, a gente vai receber. E às vezes, muitas das vezes, o que fala mais alto é as nossas ações passadas, frutos das nossas vivências no nosso passado, que já é delituoso, né? E aquilo vem impresso na nossa consciência. Aí a gente tem medo, né? Devido a dogmas do passado também, onde aprendemos que quem erra vai para o inferno e quem é bom vai para o céu. Então, essas questões vêm trazendo mal para a gente, né? E no meio disso tem o purgatório. Essas questões aí de outras dogmas, né? Que vêm trazer. A minha esposa, ela é religiosa, ela é católica, às vezes eu pergunto essas coisas, mas fica um pouco meio confuso, aí eu deixo falar, né? Porque não tem aquela clareza que o Espiritismo traz, né? Porque aquilo que a gente vai fazer é aquilo que a gente cultiva, aquilo que a gente faz com frequência, é aquilo que está impresso em nós, né? Nossa alma. Então, aqui vem trazer um outro tema que eu acho muitas das vezes pouco abordado na casa espírita, né? Que é o suicídio. Porque esse tema é de extrema relevância, gente. Hoje, a gente está vivendo esses tempos de crise na família, crise em diversos setores. Acho que todos os setores nossos sociais passam por crise. As pessoas têm aumentado, não sei a estatística exata, mas por eu já ter ouvido alguma coisa do tema, tem falado que o suicídio está muito grande em nós, né? O que leva alguns indivíduos a perder o gosto pela vida. Então, o que leva as pessoas a levarem ao suicídio, né? Diversas razões, aqui eu listei algumas, ociosidade, não tem nada para fazer, a vida está ruim, então procure um trabalho edificante, trabalhe, estude, faça o melhor de si, né? Falta de fé, não vai acontecer nada, a vida é só o corpo, não tem nada depois disso. Falta de saciedade, a vida está chata, nada me preenche. E questões materiais, às vezes a pessoa tem um baque tão grande na vida material, nas questões econômicas, o que acontece? A pessoa não tem ânimo a humildade também, às vezes eu penso também humildade, porque vamos supor, a pessoa está com um padrão elevado, econômico, aí o padrão daquilo cai, de repente, o que acontece? O meu carro é o meu carro importado, eu não vou andar de carro X, popular não, porque eu estava acostumado a andar de carro importado. Por aí vai, esses detalhes aí da nossa vida, a gente observa que acontece às vezes, tem um revés da vida, né? Revés amoroso também, né? A minha mulher, não sei o que, morreu, não quer mais ficar comigo, etc. As pessoas, algumas delas, optam pelo suicídio. Então,
lembrando que só Deus assiste o direito sobre as vidas humanas na Terra. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. O suicídio voluntário, todo mundo sabe, né? Pessoa diretamente, através de meios, veneno, enforcamento, etc., tirar a vida. Tem o suicídio involuntário, que é o uso de drogas, que é uma vida muito desregrada, porque isso vai desgastando o nosso fluido vital e a gente morre antes do tempo planejado. A gente se encarna, né? O termo correto, o espiritismo. Então, o espiritismo nos mostra que a vida continua. A gente tem uma vida e diversas encarnações. Fortalece a nossa fé em Deus no futuro. Então, ou seja, a gente sabe que a gente não está aqui por acaso, a gente vive no momento exato e a gente vai colher aquilo que planta. Esclarece sofrimentos decorrentes do ato do suicídio. Então, muitas das vezes, a pessoa sofre aquela dor que foi resultante do espiritismo. Do suicídio. Por exemplo, eu teve um caso, não sei se aconteceu com a Clarice já uma vez, eu já trabalhei com suicídio lá no transporte, extremamente, o espírito, ele suicidou através de veneno. Então, quando eu dei facilidade para aquele espírito, o sufocamento depois que me deu, eu fiquei quase horas com aquela coisa no pescoço, um troço, sabe, extremamente desagradável. Por quê? É o que o espírito estava passando. Então, por aí vai a pessoa que deu, por exemplo, deu um tiro na cabeça, vai ficar com aquele barulho de tiro. Para o suicida, aquilo parece que é interminável, aquilo parece que não tem fim. Então, por quê? Porque sequelou os tecidos do perispírito, e aquilo a gente vai, os espíritos levam tudo para o mundo espiritual. Faz com que os próprios suicidas venham nos advertir. Aí, nessas reuniões, nas mensagens mediúnicas, né, impulsiona a necessidade de orar e vigiar. Porque, às vezes, a gente esquece de orar e principalmente de vigiar, né? Porque orar não é tão difícil. Mas o que adianta? Ah, Jesus, me proteja, não sei o quê, mas você sai da sua casa, você faz tudo errado. Ah, não gosto de fulano, mas então continua a não gostar e alimentar aquele sentimento doentio. A gente tem que fazer as duas coisas, orar e vigiar. Isso aí é básico, né? E às vezes a gente esquece mesmo. Então, ó, lembrando, o suicídio é uma ilusão, porque ninguém consegue acabar com o espírito. Apenas o fim da vida física acontece. A gente muda de plano, né? Mais as dores e a felicidade daquele nosso ato, dependendo do caso, a gente vai levar. Porque está marcado o nosso perispírito, né? Nosso perispírito é um livro, né? No plano espiritual. Seria como se fosse falando dessa forma, né? Então, o nada, a vida futura. Por que tem um homem instintivamente horror ao nada? Porque o nada não existe. Olha lá, Livro dos Espíritos, 958. Crer em Deus sem admitir a vida futura fora um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor reside no foro íntimo de todos os homens. E não é possível que Deus aí tenha colocado em vão. Ou seja, a gente já traz o germe da vida futura. E do que a gente passou. Porque eu não sei se acontece com vocês. De vez em quando vem alguns sonho, por alguma outra coisa, que mostra a gente que a gente já passou por aquilo, né? E a gente às vezes não foi tão feliz, não foi tão bem sucedido numa questão ou outra, né? Seja questão econômica, por exemplo, a pessoa usou mal as questões materiais, elas que esbanjou muito dinheiro. É como a gente vê na política aí, essas questões aí. Só para a gente também, em parênteses aí, né? Às vezes a gente fica metendo o pau na política, né? Eu passei por uma época, eu estava ficando quase doente de tanta energia negativa que eu estava expelindo. Só que aquilo volta para a gente. A gente deve pensar o quê? Não existe, gente, não existe político desonesto e população honesta. Por que o político desonesto, gente? Porque nós, como sociedade, somos desonestos.
A questão é clara, e para mim isso ficou, muitas vezes, aquilo fica a gente só fica, a gente fica sentando no nosso rabo e olhando lá o político lá. Então a gente esquece que ele é representante nosso, gente. Então, se ele está naquele meio, que aquele meio propicia ele roubar milhões, que seja, ele está vindo de uma sociedade que é corrupta. Então a gente não deve ficar olhando, a gente deve fazer o quê? Melhorar as nossas condições, para não mostrar que a gente não vai contribuindo para aquele psiquismo da terra. Porque as nossas ações vai formando, como a espiritualidade fala, a terra vai se envolvendo com os maus pensamentos, né? Más ações nossas, né? E a gente, às vezes, não para para pensar nesse turbilhão, né? Que acontece aí na nossa vida. Então, a partir disso, eu parei bastante de ficar olhando isso aqui, gente. E outra, vocês acham que não existem espíritos que estão encarregados com as questões políticas? Ah não, Jesus esqueceu a política. Jesus só cuida do espiritismo e o resto não tem espírito. Ô, gente, em qualquer atividade humana tem espírito. E qualquer atividade, e são espíritos, gente, da mais alta categoria, do mais alto escopo. Ou você acha que Jesus vai deixar um meia boca para cuidar da política? Não, são espíritos da melhor, vamos falar assim, melhor grau, melhor status, vamos falar assim, para cuidar das nossas questões, gente. Só que o que acontece? Não evolui por conta das nossas mazelas. Mas Jesus vai dar um basta nisso. Ele basta ele quiser. Basta ele falar assim, agora vou encarnar só espíritos que estão zerados com questões da corrupção. Vocês acham que a corrupção vai acabar? A gente acha, a gente tem essa ilusão e a gente está colhendo frutos, né, como sociais dessas nossas más atitudes, né? Então, intuição das penas igual aos futuros. Instintivamente, o homem tem a intuição de uma vida futura, porque carrega dentro de si lembranças fragmentadas de outras vidas, como a gente estava falando aí. A gente sabe que a gente teve outras vivências e essas vivências nos trouxeram essas questões de hoje. Essas perturbações, essas impaciências. Ah não, é minha esposa que me tira a paciência. Não é você que é impaciente, não? Um dia eu estava pensando nisso, falei assim, rapaz, boa reflexão, porque estava numa briga lá, não sei o quê. Aí o que aconteceu? Veio aquele pensamento, por um acaso você é bastante equilibrado? Falei assim, boa, gostei. Aí eu fui para um lugar lá bem afastado, falei assim, gostei. Por quê? A gente só culpa os outros, gente. A gente quer colocar nossa culpa no outro. É o outro que me deixa insatisfeito. É o outro que me traz perturbações, né? Não é a gente que carrega aquele germe, aquela coisa já em nós, né? Então, é por isso que a gente tem que levar um trabalho sério, levar todas as situações da nossa vida de forma mais equilibrada. Porque a gente vai levar isso para outras vidas, gente. Para outras encarnações, né? Melhor dizendo, né? Porque a vida a gente tem uma só, né? Então, a gente leva isso mais a sério, né? Então, e a intervenção, existe a intervenção de Deus nas penas e nas recompensas, né? Através das enfermidades e muitas vezes a morte é consequência dos excessos, né? Então você vê um espírito que fumou a vida inteira, né? Aí o que acontece? Ele está naquela situação ali, ou os espíritos que fofocam muito, porque às vezes a gente só coloca nas questões materiais, né? Nos vícios, né? Materiais. Aquele espírito só vibra mal, pensa mal dos outros. O que acontece? Aquilo gera insatisfação, gente. Aquilo, aí pode ser um ambiente mais tranquilo, um campo florido, mas você está insatisfeito. Por quê? Você está gerando aquela fonte negativa. Aquela fonte negativa não está na sua mulher, no trabalho, na sua casa, não está. Está na gente, está nessas questões que a gente cultiva, né? Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. Então, gente, por isso que a gente não pode julgar ninguém pela nossa infelicidade, porque a gente traz essas questões e a gente não sabe lidar com isso, gente. A gente tem que ser humilde, a verdade é essa, porque falta humildade. Às vezes, eu fico pensando muito nisso, porque, inclusive, é burrice, desculpa, a ignorância, a palavra melhor é ignorância. É ignorância nossa, porque se a gente pensar, vamos supor que tivesse um interruptor aqui, todo mundo está apagado. Se eu acender a luz aqui, quem é o primeiro a ser beneficiado com aquela luz? Aquele que acendeu. Então, sejamos aquela pessoa que faça o melhor. Para quê? Para o melhor vai vir automaticamente
para a gente, né? E em relação a esses gozos futuros, a gente percebe, é isso que está falando. O homem, às vezes, faz uma ideia grosseira e absurda a respeito das penas e gozos futuros, porque ainda não desenvolveu bastante para compreendê-las, né? Ou seja, aqui a gente vê essa figura aí, ó, o portal nosso lar, quem viu o nosso lar, uma cidade espiritual extremamente organizada, com diversos núcleos de tratamentos especializados. Todo mundo sabe como é que. E outra, vale a pena ler o nosso lar. Leia o nosso lar. Eu já li algumas vezes, toda vez que eu leio, eu me emociono, cara. É muito bonito a organização. O André Luiz ele vem metodicamente trazendo informações profundas, né, do plano espiritual. E mostrando questões do cotidiano. Ele pega a questão do cotidiano e traz essa reflexão para a gente melhorar. É muito bacana, cara. Eu gosto muito do nosso. É um livro de cabeceira que vale a pena. Então, e vem aí, ó, o céu e o inferno, né? Código penal da vida futura. Lembrando que toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo. Do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimento. Ou seja, é uma balança, né? Bem e o mal. O que é que vai te fazer infeliz ou feliz, né? Essa figura foi extremamente, eu achei muito interessante, porque traz tudo que a gente fala aqui, ó. O futuro, nosso futuro depende de nossas ações no presente. Então você vê aqui, ó, um ambiente triste, um ambiente sem cor, né? O que acontece? Com as nossas ações, vai trazendo colorido, vai trazendo paz, vai trazendo consolo a essas questões, né? Para a gente, primeiramente, e para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, que a gente... 4 horas, 5, né? Então, que a gente possa realmente, né, cultivar isso em nossos corações primeiro, né? Equilibrando o nosso ser, nos promovendo a lugares, né? Porque a gente vai para o céu, vamos falar assim, ou para o inferno, de acordo com a vibração, ou o peso, vamos falar assim, entre aspas, do perispírito, né? As penas temporais. Constitui recompensa a reencarnação da alma em um mundo menos grosseiro? Ou seja, existem milhares, centenas de mundos aí, e a gente vai para esses que estão compatíveis com a nossa evolução. Aí vem os espíritos falando aí. É a consequência de sua depuração. Porquanto, à medida que se vão depurando, os espíritos passam a encarnar em mundos cada vez mais perfeitos, até que se tenham despojado totalmente da matéria e lavado de todas as impurezas, para eternamente gozarem da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus, né? Ou seja, não vai ter mais um local específico. À medida que os espíritos vão evoluindo, eles não têm mais matéria, então são cada vez menos materializados, consequentemente mais liberdade de ação e liberdade, vamos supor assim, estou aqui na Terra, posso, como desencarnado, se eu tivesse espírito puro, poderia ir para um lugar, teoricamente, que eu quisesse no universo, né? O homem que não faz mal, mas também nada por melhorar, tem que recomeçar nova existência de natureza idêntica. Ou seja, a gente não faz o bem nem faz o mal. E aí? Eu vou ser punido por isso? A gente tem que evoluir. A questão é essa, a gente tem que fazer o bem. A obrigação nossa é... Porque a gente já sabe. A gente, como espiritismo, a gente já sabe que a caridade é a mola propulsora do progresso, né? É aquilo que nos faz trazer a paz duradoura, não é essa felicidade passageira, né? Baseada nas coisas, né? Baseada na matéria. E se a gente não fizer, aí vem a expiação, o arrependimento, né? Lá, questão 990. O arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? Vem Kardec questionando. A maioria das vezes no estado espiritual, mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Então aí, por que, gente? No plano espiritual, a nossa consciência, os espíritos falam que ela se expande.
Então, se a consciência se expande, a gente percebe com mais clareza aquilo que a gente fez de mal e aquilo que a gente errou. Por isso que é mais comum a gente pedir questões mais difíceis no plano espiritual. Chega aqui, a gente se costuma com a matéria, a gente quer a vida, vamos falar assim, entre aspas, boa, né? Uma vida serena, uma vida que não vai trazer grandes crescimentos espirituais, na maioria das vezes, né? Aí a gente pensa assim. Consequência do arrependimento no estado espiritual. Desejar o arrependido uma nova encarnação, para se purificar. O Espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz, e por isso aspira a uma nova existência, em que possa expiar suas faltas. Já a consequência produz o arrependimento no estado corporal, fazer que, já na vida atual, o espírito progrida, se tiver tempo de reparar suas faltas, né? Quando a consequência o exprova e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar. Ou seja, se a gente vê que aquilo não está legal, não fez bem, existe um novo dia, existem novas oportunidades, né? E que a gente possa sempre procurar o melhor, em boas leituras, isso faz muita diferença. O estudo sadio, né? O trabalho edificante, essas posturas mudam o nosso psiquismo, muda a nossa visão. Seria como se fosse a gente colocar um óculos, né? O óculos embaçado. O que vai acontecer com o óculos embaçado? Você vai enxergar as coisas direito? Tudo embaçado, o óculos, a visão está embaçada. Agora, se você limpar aquela visão, o que acontece? Você começa a ver as coisas com outras cores, umas coisas com... Aí, o que acontece? A gente fica com mais maduro, a gente deixa de ser superficial, a gente começa a compreender, dar valor real às coisas, porque muitas das vezes a gente dá valor às questões que nos trazem prazer imediato, né? Aquilo é bom, aquilo que me dá prazer, aquilo que exalta o meu orgulho, então isso é bom. Na verdade, isso é péssimo. Isso é péssimo para quem? Para nós espíritos, porque o espírito, ele deve ser o quê? Deve ser humilde, e a humildade não se coaduna, não cabe o orgulho. E quando a gente está vivendo nessas criancices, vamos falar assim, a gente está vivendo nessa puerilidade, está vivendo nessa superficialidade, no imediatismo. Tá certo, gente, que a gente também não deve procurar, não, eu só vou procurar o trabalho. Tem momentos de descanso, a gente tem que viver o equilíbrio, cara. É o que às vezes eu fico pensando, nossa, mãe, falta muito para a gente ser mais equilibrado, mais harmônico, mais evoluído. Porque a gente fica nessa coisa, ou quer tudo uma hora só, não, eu vou fazer tudo, ou não quer nada. Então, é o equilíbrio, viver o equilíbrio, o bem-estar, buscar tudo que a vida nos oferece de forma equilibrada. É isso que Jesus quer. Jesus não quer que a gente fique na cruz lá não, gente. Isso aí foi Ele que passou. O que a gente deve fazer agora? É fazer o bem. Procurar ter uma vida digna, buscar o bem-estar social, o bem-estar de todas as formas e procurar se melhorar. Essas questões, né, que devem permear a nossa vida, né, e a gente se preocupar mais conosco mesmo, em vez de ficar olhando para A, B, C. Isso traz o quê? Atraso, que a gente fica se perdendo tempo, coisas que a gente poderia se dedicar mais, a gente se perde. Não, por que a vida está tão chata, tão ruim? Por quê? Essas questões, gente, para pensar. Claro que cada um tem uma história de vida, né? Por isso que essas questões devem ser individuais. Mas, essa linha de pensamento nos já esclarece, né? O que é o bom viver, né? Porque isso aqui é o Evangelho. É o Evangelho que nos traz o roteiro de uma vida melhor, né? E se a gente viver isso, a gente certamente, né? Nós seremos espíritos mais equilibrados, né? Seremos esses que vão herdar a terra, né? Porque Jesus que assegurou, né? Os mansos e pacíficos herdarão a terra, né? Então que a gente venha, né, refletir e colocar em prática, né? Porque muitas das vezes é fácil, né? Às vezes é fácil falar, mas porque no dia a dia que vem o enfrentamento, é no dia a dia que vem essas questões e que nos trazem e que a gente coloca então essas informações no dia a dia para que busquemos, né, para que recebemos, né, o fruto
vem fruto do nosso, né? Que a gente mesmo cultivou. Porque agora, aqui na terra, encarnado que é o plantio, né? No plano espiritual, que é a colheita verdadeira, né? No plano espiritual é o que a gente vai analisar com mais profundidade as nossas ações boas, né? Ou mais. Tá certo? Obrigado pela oportunidade, né? Pela paciência de vocês me ouvirem. Tá certo? E Jesus nos abençoe.